Oi, galera, tudo bem? Nossa, será que eles não estão me escutando? Ué, trocou de sala? Trocou de sala? Ah, tá. Oi, Ana, bom dia. Vocês estão me escutando? Ana, bom dia. Amanda, bom dia. Ah, então tá bom. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. João Pedro, sotaque cresce. Então, ele, tipo... Cara, eu acho que ele é muito de boazinho, sabe? Bem tranquilo, bem tranquilo. Tipo assim, tranquilo às vezes que eu acho até um, tipo... Ele mama muito, sabe? Ele fica 1 hora mamando. E aí à noite, por exemplo, essa noite, a gente colocou ele para dormir, conseguimos fazer ele dormir tipo 10 horas da noite. Aí, não, 9 horas. Aí aproveitei e já coloquei o Marco Antônio para dormir e deitei, né? Não, isso não significa que eu dormi. Deitei. Aí ele foi acordar 1 hora da manhã. Aí dá umas 2 ele mamou. Aí saí de casa, hoje era
10, 15 para 7, ele estava acordando. Entendeu? Então, tipo assim, se acordar uma vez na noite só, né? Putz, fica muito bom. Igual, tipo assim, se ele acordar 2 horas da manhã e mamar e voltar a dormir, fica muito bom. Mas, caso contrário, aí fica... Se ele acordar, tipo, 2 vezes, aí fica bem ruim. Não tá pegando aquele canto do quadro ali? Ah, não vou mexer isso aí não, porque... Nós vamos falar mais um pouquinho de ligação iônica, tá? E fazer exercícios. Oi. Apostila 3. Gente, olha só. Tem algumas coisinhas. Eu sei que o professor Wellington, amigo meu, veio semana passada e uma aula dele ele fez exercícios, as propriedades periódicas, e outra aula ele falou sobre ligações iônicas. Foi isso? Nas ligações iônicas ele não chegou a fazer exercício. Não, né? Oi? Tá, chegou a comentar, tal, mas... Então, agora nós vamos fazer um pouco mais aprofundado. E eu gosto de fazer, cara, a ligação iônica do meu jeito, mostrar a representação por Lyons. Tá? Então, por isso que nós vamos dar uma retomada nessa ligação iônica. Beleza? Mas, antes de mais nada, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Nós vamos fazer com que aconteça a estabilidade. E a estabilidade, ela não está presente com alta energia. E sim, a estabilidade para a formação de determinada substância acontece com baixa energia. Tudo bem? Certo? Então, quando você tem muita energia, até então eu costumo brincar com os alunos e costumo falar que a maior mentira que existe na química é quando você entrega a tabela periódica para os alunos e fala assim, ó, os elementos químicos estão assim, desse jeito. Só os gases nobres que estão desse jeito. Porque todos os outros elementos químicos na natureza, eles se comportam com forma de íons. Então, todos em forma de íons. Ou seja, está tudo em forma de cargazinho, maisinho, menusinho, doando elétrons, recebendo elétrons, para poder fazer o quê? Fazer a ligação química. E essa ligação química, ela acontece sempre com baixa quantidade de energia. E a maioria dos casos, não são todos, adquirindo o quê? Adquirindo a regra do octeto, que vocês sabem muito bem, que é a regra ali dos 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Nada, tá? Possa acontecer exceções. Tem a regra do dueto, que pode acontecer também, principalmente com o elemento químico hidrogênio, e também tem as expansões das camadas de valência, né? Umas expansões temporárias, mais temporárias, menos temporárias, o que excede a regra do octeto, tá? Por exemplo, eu passei ali no primeiro ano agora, um átomo central que estabilizavam com 10 elétrons. Tá? Enfim, é isso que nós vamos aprender hoje, é isso que tem que ficar na sua cabecinha. Ligação química. Beleza? Dentro da ligação química, nós vamos trabalhar a ligação iônica. Certo? A ligação iônica, quando você bate o olho, a primeira coisa que você tem que saber é classificá-la. Diferenciar a ligação iônica da ligação covalente, da ligação metálica. Esse é o primeiro ponto, tá? Primeira coisa. Você tem que bater o olho e saber que é uma ligação iônica. Beleza? Como que você faz isso? Primeiro passo. A ligação iônica, ela acontece entre metal e ametal. E ela acontece entre metal e hidrogênio, os famosos hidretos metálicos. Hidrogênio. Tudo bem?
E essa ligação química acontece a partir do momento que existe a transferência de elétrons. A transferência de elétrons. Tá, é muito importante você entender que a ligação iônica tem transferência, tá? Por quê? Porque quando tem transferência, a força eletrostática é muito grande. Então quer dizer que essas forças, essas ligações, elas são mais fortes. Até então, Pauling diz que as ligações iônicas, elas ocorrem quando a diferença de eletronegatividade for igual ou maior do que 1,7. Esses valores, por exemplo, são dados dentro de exercícios, alguns exercícios mais aprofundados. Eu trouxe até para vocês aqui uma tabelinha de eletronegatividade. Depois eu vou colocar no grupo lá de vocês uma tabelinha de eletronegatividade que você não precisa de decorar, só precisa de entendê-la. Você pega a eletronegatividade de dois elementos químicos, aí você faz a diferença, o maior menos o menor. Se essa diferença der igual ou maior do que 1,7, isso significa que esse elemento químico, ele tem ligação, essa substância tem ligação iônica. Tudo bem? Posso continuar? Então tá. Então olha só, amores. O primeiro desafio é o seguinte, é você bater o olhinho e saber quem são metais e quem são ametais. Por isso eu tenho um macetezinho, eu vou trocar de lado, tá, galera, o quadro. Vou lá no cantozinho do quadro e vou colocar aqui para vocês. Estão observando o cantinho do quadro lá? O que você está enxergando aí? Está conseguindo enxergar um pedaço da tabela periódica? Sim? Oi? Estão conseguindo enxergar um pedaço da tabela? Aqui em cima eu vou colocar 13. Aqui 14, 15, 16, 17 e 18. O que significa essa numeração? São os nossos grupos. Certo? Tranquilo? O grupo 13. Esses elementos químicos têm 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14 tem quantos? 4. Grupo 15 tem quantos? Grupo 16 tem quantos? Grupo 17 tem quantos? Grupo 18 tem quantos? 8. A regra é transferir elétrons para que faça com que os elementos químicos adquiram a configuração eletrônica de um gás nobre, que são 8 elétrons na camada de valência. Certo? E essa ligação tem que ocorrer entre metal e ametal. Agora eu digo uma coisa para vocês. Como que você vai saber quem é metal? Quem é ametal? Faz a escadinha. Qual que é a escadinha que o professor Vitor sempre fala? A escadinha é entre o alumínio, certo? E o boro. O alumínio, perdão, embaixo e o boro. Essa é a famosa escadinha. O que tiver dentro da escadinha são ametais. Tudo bem? Lembra de uma coisa. Aqui comigo, todos vocês param o que vocês estão fazendo. Qual que é a primeira coisa que eu vou te ensinar hoje? Bater o olho e saber se é ligação iônica. Isso você tem que saber a primeira coisa. Tudo bem? Primeira coisa, bater o olhinho e falar assim, pô, mano, esse composto tem ligação iônica. Tranquilo? Amores, vamos fazer a escadinha. Só lembrando uma coisa. Gases nobres, eles não se misturam, né? A ideia é essa. Com exceção, o xenônio pode fazer uma expansão na camada de valência e pode fazer ligação sim. Tá? Mas isso são coisas que nós vamos falar lá na geometria molecular. Mas gases nobres não vão entrar nesse momento, tá? Estou procurando giz de outras cores, mas não tem. A nossa escadinha, ela fica aqui, amores, ó. Esse elemento aqui, ó. Ficou torto.
esse pessoal acha que o professor não precisa de tabela periódica. Esses materiais. Por que que não... Oi? Não, achei que... Isso. Ele nem usa... Aí aqui, né? Ai, travei nesse negócio. Aqui. Isso. Aí faz isso e puxa no randônio. 13, 14. Ficou certo. Ficou certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um período. Ah, valeu, irmão. Sabia que ficou diferente. Alguma coisa estava errada. Então, ó, você faz a escadinha aqui, ó, puxou aqui, faz isso. O último elemento criado no laboratório, recentemente foi colocado na tabela, são elementos químicos que até então nós nem usamos aí para ligação química. Olha só, tudo que tiver dentro da escadinha, com exceção dos nossos gases nobres, todos esses caras aqui são ametais. Então, eu falo uma coisa para vocês. Isso você já sabe, isso eu já expliquei para você, é uma revisão mesmo. Mas qualquer um desses elementos químicos são ametais. Observe uma coisa. Se eu pegar, por exemplo, CO2, isso tem ligação química. Isso não é ligação iônica. Por que que isso não é ligação iônica? Porque não existe metal na fórmula. Ó, olha aqui. Esses são os ametais. Então, por exemplo, por que que isso aqui não é ligação iônica? Porque os dois elementos químicos que vocês estão vendo, a atomicidade de 1 para o carbono e a atomicidade de 2 para o oxigênio, ambos estão aqui dentro. Então, isso não é ligação iônica. Observe uma coisa. Eu vou tirar isso aqui, tá? E vou colocar, por exemplo, desse lado aqui, vou colocar o sódio. Isso passa a ser ligação iônica? Sim, por quê? Porque você tem um metal, que é o sódio, e o oxigênio. Mas por que eu sei que ele é um metal? Lembra que existe 4 grupos básicos. O grupo do hidrogênio, que ele é sozinho. O grupo dos metais, os ametais e os gases nobres. Aqui são quem, gente, que estão aqui? Que vocês estão enxergando? Ametais. Aqui são quem? Gases nobres. Então quer dizer que qualquer outro elemento químico, exceto o hidrogênio, vai ser o quê? Metal. Tudo bem? Olha aqui, bauxita, H2O3. Isso é ligação iônica ou covalente ou metálica? O que você acha? Iônica. Por que é iônica? Porque tem um metalzinho na parada. Beleza? Posso continuar? Então tá, você está conseguindo enxergar, então, bater o olhozinho e enxergar a ligação iônica? Você consegue fazer isso? Sim? Então tá, vamos ver então se vocês conseguem mesmo. Pega a apostila de vocês, não estou duvidando da capacidade, eu só estou brincando. Por favor, pegue na página 334 o exercício 3. 1 minuto e meio, tempo de Enem. Sim, apostila 3. Oi? Vai lá. Exercício 3. Peraí, deixa eu pegar um lápis aqui, peraí. O exercício 3. O exercício 3 da página 334. Galerinha de casa, galerinha do online. Exercício 3, da página 334. Luísa, Amanda, Cauê, Rafa,
Vamos lá, galera. Ixi, aumentou agora o número de alunos em 45. O exercício está assim. Os defensivos agrícolas são empregados nos setores de produção, armazenamento, tal. Dentre os seguintes compostos usados como defensivos agrícolas, assinale aquela que tem ligação iônica em sua estrutura. Qual desses compostos possui ligação iônica em sua estrutura? Oi? Ah, por que A? Porque é o único composto que existe o quê, amores? Metal. Tudo bem? Deu para entender? Onde que está o metal desse composto? Quem que é o metal desse composto, amores? Hã? Sódio. Deu para entender? Jura? Posso continuar? Então tá. Você viu que eu gosto de explicar a ligação iônica de maneira diferente. Olha aqui para mim. Outra coisa importante. Outra coisa de extrema importância. Quando ocorre a transferência de elétrons, essa transferência ocorre entre o cátion e o ânion. O cátion faz o quê? Cede elétrons, doa elétrons, certo? E o ânion faz o quê? Recebe elétrons. Agora, uma coisa muito importante para vocês. Muito. Cola nessa explicação que vai te ajudar muito. Observa, amores. Nessa parte aqui, ó, da tabela periódica, essa partezinha, que eu vou até fazer um riscozinho assim, ó, nós não vamos usá-la. Essa parte é a parte que eu falo que são os elementos de transição, os metais de transição externo. Lembra da aula de tabela periódica? Esses são os metais de transição externo, os elementos de transição externos. Gurizada, esses caras, eles não têm carga fixa, então eu não consigo prever, assim, eu não consigo falar para você, por exemplo, o ferro. O ferro pode ser carga mais 2, mais 3, dependendo da substância. Não tem NOx fixo, não tem carguinha fixa. Agora, já os elementos representativos, lembra dos elementos representativos? Tá, grupo 1. Você lembra quais são os elementos químicos? Peraí, como que é o nome dessa família mesmo? São os metais? Perfeito. Metais alcalinos. O hidrogênio é um metal alcalino? Perfeito. Os metais alcalinos, a carga mais provável dele é um cátion monovalente. Galera de casa, consegue enxergar o azul lá em cima? Ana? Não, né? Oi? Eu não entendi o que vocês falaram. Cátion monovalente. Grupo 2 da tabela periódica. Nossa, cara, esqueci o nome dessa família. Alguém poderia me ajudar? Metais alcalinos terrosos. Qual que é a carga mais provável? Mais 2. Beleza? Qual que é a carga mais provável do grupo 13? Mais 3. O grupo 14, ele pode tanto doar 4 elétrons, quanto receber 4 elétrons. Mas esse grupo 14, você vai empregar ele bastante nas ligações covalentes, tá? Vou até pular. Grupo 15. 3 menos. Aí o aluno começa a bugar, por que menos? Por que ele vai ser ânion? Porque olha só, o ânion faz o quê? Ele doa elétrons ou recebe elétrons? Recebe elétrons, certo? Nesse lance de você receber elétrons, ele não tem 5 elétrons na camada de valência? Se ele tem 5, é mais fácil ele receber 3 para ficar com 8 do que ele doar os 5 dele. Tá vendo essa lógica, gente? Beleza? Agora, ó, grupo 16. Nossa, esqueci o nome do grupo 16. Qual que é mesmo o nome do grupo 16?
Gênio. Sabe o significado do termo calcogênio no latim? Formador de minérios. Porque os principais minérios que nós extraímos do solo, eles são constituídos de oxigênio também. Tem metal e oxigênio. Qual que é a carga dele? -2. E o grupo 17? Oi? São os nossos halogênios. Ele é -1. Esse 1 aí é hipotético, tá, gente? Beleza? Esse 1 porque o próprio símbolo corresponde a 1. Beleza? Deu para entender isso? Então tá, agora vamos fazer o seguinte. Uma ligação do tipo iônica, ela acontece a partir da transferência de elétrons. Certo? Tranquilo? O cátion, agora deixa eu trocar de lado aqui, para a gurizada de casa. Ah, Ana, eu troquei de cor, resolvi colocar o branquinho. Oi. A transferência de elétrons. Não, aí vira liga metálica, né? Fica a liga metálica. Na verdade ele vira elétrons livres, né? Porque todos eles doam, né? Por isso que metais são bons condutores de corrente elétrica, né? Todo mundo quer doar, ele fica vibrando ali, né? Por isso que ele tem mobilidade dos elétrons. E as ligações metálicas são boas condutores de corrente elétrica. Amores, voltei aqui. Transferência de elétrons. Essa transferência ocorre de quem? Do cátion para o ânion, certo? Tranquilo? Então, ó, eu tenho aqui os cátions, que eles possuem sinais síns positivos, que eles têm a capacidade de perder elétrons. Certo? Já os ânions, eles têm sinalzinho negativo, têm a capacidade de fazer o quê? Ganhar elétrons. Obrigado, gente. Oi? Se eu espirro, eu fico horrível, cara, com a máscara. Por isso que eu jogo fora. As descartáveis, assim, até as outras, as de tecido, até que é melhor. Então, olha só. Vamos lá. Vamos para a segunda parte. Você já consegue identificar quem é o tipo de ligação. Agora eu quero saber as atomicidades, os números de átomos. Tem duas maneiras. Tem a maneira gostosa e a maneira fodástica. Você tem que aprender de duas maneiras as atomicidades. Peraí, Vitor, não estou entendendo. Você tem que aprender por que o cloreto de sódio é NaCl. Você tem que aprender. Por que um sódio e um cloro? Você tem que aprender por que o cloreto de cálcio são um cálcio e 2 cloros. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender que a bauxita, Al2O3, porque são 2 alumínios e 3 oxigênios. É isso que você tem que aprender. Tudo bem? Tranquilo? Tá, vocês vão aprender para o lado bom. Qual que é o lado bom? O lado bom, primeiro vocês vão aprender para o lado bom. Tendo uma tabela periódica. Se tem uma tabela periódica, o que você vai fazer?
Você vai lá e encontra o elemento químico na tabela. Certo? Encontrou? Encontrei, Vitor. Sódio. Encontrei. O que você faz? Que grupo que o sódio está? 1A. Então, qual que é a carga mais provável dele? Mais 1. Detalhe, se você quiser colocar isso na sua vida, pode pôr, pode escrever embaixo, que foi o Vitor que falou. Todos os cátions são metais. Tudo bem? E todos os metais têm sinal positivo. Aí você faz o quê? Você vai lá para o cloro. Acha o cloro na tabela. Achou? Onde está o cloro? Está aqui. Não é isso? Qual que é a carga dele? Menos 1. A soma das cargas lá em cima tem que dar 0. Se deu 0, você corta os dois e junta. Fala para mim, mais 1 com menos 1 deu 0. O que você vai fazer? Cortar. Quando você corta, o que você faz com os dois elementos? Virou cloreto sódio, NaCl. Isso é quando você tem tabela periódica. E quando você não tem tabela periódica, o que você vai fazer? O exercício vai te dar o quê? Eu vou até apagar os exemplos de baixo, tá, gente? O que o exercício vai fazer para você? Ele vem e coloca assim, sódio, número atômico 11. Partiu fazer o quê? Distribuição eletrônica. Lembra de uma coisa, o Enem não te dá a tabela periódica. Beleza? Então, por isso que você tem que aprender das duas maneiras. Você não está enxergando a tabela periódica. Você não tem tabela periódica. O cara tem que informar o número atômico. O que você faz? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Qual é a camada de valência? 3s1. Quantos elétrons que ele tem? 1. Por isso que ele é um cátion monovalente. Tudo bem? Duas maneiras. E o que ele faz com o cloro, amores? Vai lá, pega o cloro e te dá o número atômico do cloro. Você é obrigado a decorar o número atômico? Não, não. Beleza? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Camada de valência, amores. Qual que é a camada de valência? É a camada 1, a camada 2 ou a camada 3? Camada 3, certo? Camada 3, você tem um subnível S e um subnível P. A soma de 5 mais 2 dá quantos? 7. Então, o cara tem quantos elétrons? 7. O que é mais fácil ele fazer? Ele ser um cátion e doar 7 elétrons para ficar com 8? Ou receber 1? Por isso que ele é um ânion monovalente. Tudo bem? Tranquilo? Agora, quando você passa a ter uma substância, ó, uma substância igual o cloreto de cálcio, com tabela periódica. Com tabela periódica, você vai lá, coloca o cálcio. O que você faz? Nesse momento, colocou o cálcio, vai lá na tabela periódica e acha o cálcio. Bela, magrela, casou-se com o senhor, barão, ratão. Cadê o cálcio? 2A. Grupo 2. Qual que é a carga mais provável deles? Mais 2. Então, beleza. Então, eu vou lá no meu cálcio. E vou colocar aqui, ó, cátion. Qual que é o nome desse cátion? Cátion bivalente. Por que cátion bivalente? Cátion porque tem sinalzinho positivo, bi porque ele é 2. Beleza? O que você faz? Cloro. Tudo bem? Qual que é a carga do cloro? Você já viu uma vez, não já viu? Não precisa de ver de novo. Ele é quanto? Menos 1. Lembra que a soma das cargas tem que dar 0? Mais 2 com menos 1 dá 0. Não dá. Quando não dá 0, obrigatoriamente você tem que fazer o escorregador. O que é o escorregador? Cabeça de um, pé do outro. Desce sem sinal. Não desça com sinal.
Você está igualando, cara. Olha aqui. Tá vendo esse 2? Desce aqui. Tá vendo esse 1? Desce aqui. Na moral, mano. 1 vezes 2 dá quanto? 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Mais 2 com menos 2 não deu 0? Pronto. O que você faz agora? Corta as carguinhas e junta os dois. Ficou o quê? CA, CL2. Tudo bem? Deu para entender isso? Tá, agora olha só. E sem tabela periódica? O que você faria? O caboclo ia fazer o quê com você? Ia te dar um número atômico. Número atômico de quem? Do cálcio. O cloro não precisa porque eu já fiz, tá? O que você faria? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Qual que é a camada de valência do cálcio? Quantos elétrons que ele tem? 2. Que grupo que ele está? 2. Família 2A. Beleza? E para finalizar minha aula, é o seguinte. Olha só. Teve um cara que fez essa representação pelo formato de elétrons. Os elétronzinhos sendo transferidos. Que foram íons. Correto? Tranquilo? Ele mostra essa transferência de elétrons a partir de quem? A partir dos íons. Tá, mas como, Vitor? Ó, o sódio. O sódio ele tem o quê? Um elétron na camada de valência. Certo? Então eu vou fazer uma bolinha. Beleza? E o cloro tem quantos elétrons na camada de valência? A regra não vai ficar com 8? Então esse transfere para cá, ó. Transferência de elétrons. Ficou com 8. Por isso que eu tenho um cálcio, desculpa, um sódio e um cloro. Agora observe uma coisa aqui, ó. O cálcio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Sabe por que você precisa de 2 cloros? Porque cada cloro suporta quantos elétrons, gente? Só um. Por isso que você precisa de 2 cloros. Um vai passar para cá. Vai sobrar um elétron. Esse elétron não pode ficar vagando aqui. Tem que ir para algum canto. Que canto que ele vai? Para outro cloro. Quantos cálcios você tem? Quantos cloros? Vitor, Oi. mas quando o sódio se anula, ele fica nulo, né? Tipo, quando ele perde esse elétron. Aí ele entra na regra do octeto? Entra. Por exemplo, quando o sódio perde esse último elétron, porque esse elétron vem para cá, olha o que ficou de camada de valência. Camada de valência dele passa a ser essa aqui, ó. A 2. Ah, que aí tem 8 elétrons. Isso, 6 mais 2 dá 8 elétrons. Nossa, que massa. Beleza? Tranquilo? Beleza. Ó, isso não vai acontecer, por exemplo, com lítio, tá? Lítio, belírio, tá? Tem algumas exceções. Lítio, belírio, boro, tá bom? Pega agora o exercício, o desenvolvendo habilidade, o 1 e o 2. Página 333. Desenvolvendo habilidade, 333. Vamos lá, galera de casa. Desenvolvendo habilidade. Página 333, exercício 1 e exercício 2. O exercício 1, ele está falando justamente do cloreto de cálcio que está aí no quadro, certo? Por que ele deu um número atômico? Por que ele falou que o cálcio é igual a 20 e o cloro é igual a 17?
provavelmente esse vestibular não te deu tabela periódica. Beleza? Está tudo bem? Então você deveria fazer o quê? Distribuição eletrônica, achar quantos elétrons que tem na camada de valência e deduzir a resposta, certo? Qual que é a resposta do primeiro exercício, do exercício 1? Letra A. Exercício 2. Gente, exercício 1A. O exercício 2, estão fazendo? Linguagem não verbal. Tá vendo esse desenho aí? Estão vendo? Você tem um cátion que ele é 2+, é isso, né? Cátion bivalente. E você tem um ânion menos. Então a combinação é de 1 para 2, perceberam? Então a sua combinação é de 1 para 2. Então, uma possível resposta é uma combinação de 1 para 2. Qual a alternativa que é de 1 para 2? Hã? Qual a alternativa? Letra A, letra B, letra C? Letra A também, né? Por quê? Exato. Aí você vem aqui do lado, ó, vou mudar de tela aqui, gurizada, vou mudar de lado aqui, ó. O magnésio está aqui, ó, mais 2. E o cloro, é cloro, né? Cloreto de magnésio, está aqui. Beleza? Tranquilo? Já acabou minha aula, né? Oi? Exato, fechou. Ô, gente, ó, galera, comunicadozinho para vocês. Não sei se vocês lembram, mas eu coloquei uma missão aqui, eu mesmo, particular, de cada término de capítulo, montar uma lista de exercício topzera para vocês. Com gabarito comentado. Vocês viram ontem à noite lá no grupo de vocês? Sim? Foi você que mandou o WhatsApp para mim, né? Então, olha só, todas as vezes que eu terminar um capítulo com vocês, eu vou montar uma lista de exercício, tá? Dos melhores exercícios que eu possa encontrar e postar para vocês. Eu não sei, acho que essa é a segunda, né? Ou é a terceira, não me lembro. Ontem eu postei uma lista para vocês sobre propriedades periódicas. Aí tem aluno que, principalmente na outra sala, eles falaram para mim que normalmente eles imprimem. E aí dessa vez eu fiz um pouquinho melhor, tá? Eu antigamente eu pegava e já jogava em PDF. Eu dei uma formatadazinha para deixar ela um pouco menor, tá? Ou valorizei mais os espaços. Amorzão, vai lá pegar um pão, depois lá. Para valorizar mais os espaçozinhos, para quem gosta de fazer impresso, ficar mais fácil. Tá bom? Então, provavelmente amanhã ou semana que vem nós acabamos a ligação. Aí essa ligação vai ter a ligação metálica, né? E aí, provavelmente, já vai vir uma lista de ligação, de ligação iônica. Tá bom? Galera de casa, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Peguei tudo? Peguei, né? Só tirar isso aqui.
Toma. Muito bem, pessoal. Bom dia de novo. Professor Diego, né, já para explicar o que aconteceu, né, o professor Diego amanheceu com febre hoje, e aí, então, como nós estamos vivendo nesse período de pandemia aí muito arriscado, né, ele preferiu não vir à aula hoje de manhã e me chamou para vir, né, então, fiquei sabendo que eu estava vindo aqui agora de manhã, acabei de sair da outra escola, e ele pediu para eu fazer com vocês uma revisão do Platão e do Aristóteles. Eu vou fazer essa revisão tentando demonstrar para vocês a diferença entre os dois. Porque às vezes a gente vê um, né? Depois a gente vê o outro, depois a gente não tenta fazer uma recapitulação, né? Para entender o que um tem de diferente do outro. Isso aqui é uma coisa bem importante, né? Porque a gente vai lá, né? Estuda David Hume, né? Aí estuda antes o Descartes, estuda David Hume. E aí você fica pensando, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Um filósofo com o outro? Por que existe um filósofo depois do Descartes, se o Descartes já resolveu um monte de coisa, né? É porque um deixou muita coisa em aberto para o outro poder resolver. E retomar aquilo que um deixou em aberto para o outro resolver, retomar aquilo que um falou e o outro discordou, é muito importante para entender o desenvolvimento do pensamento filosófico. Essa é a minha ideia da aula de hoje, tá? É fazer uma espécie de uma revisão, ao mesmo tempo que a gente faz uma comparação, né? Um desenvolvimento da ideia filosófica entre o Platão e Aristóteles, que são aluno e professor. Ok? E aí, então, eu escolho trabalhar com vocês esses 4 temas de maneira bem sintética. Não são só esses temas que eles concordam e discordam, né? Mas talvez sejam os mais importantes, que é a epistemologia, a ética, a estética e a política. Bom, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é se vocês sabem o que é epistemologia. Alguma coisa, né? O significado está bem próximo, né? Mais ou menos. Faz estudo de alguma coisa. Da palavra seria a etimologia. Estudo da palavra, né? Da origem seria, sei lá, origem, teogonia? Isso é Aristóteles, né? Mas não. Mas o Aristóteles, essa aí é a epistemologia do Aristóteles. Essa aí. Mas epistemologia é o que é? Porque tem epistemologia de Aristóteles, Platão, de Hume, de Descartes, todo mundo tem epistemologia. Não, porque causa é uma coisa do Aristóteles. A maiêutica é do Sócrates. Perfeito. A maiêutica é um método para alcançar a epistemologia. Epistemologia é o quê, então? Isso, exatamente. Epistemologia é a teoria do conhecimento. Exatamente. Teoria do conhecimento. Como eu conheço a realidade? Como eu conheço a realidade? Pensando sobre ela, tocando nela, memorizando. Quando a minha mente olha uma coisa, ela consegue ver a coisa como ela é? Ou ela forma uma imagem distorcida da coisa? Então, todas essas questões aí são questões epistemológicas, né? Aquilo que você falou agora, né? Imagem distorcida das coisas. Isso é uma ideia de alguns epistemológicos, né? Alguns epistemólogos, né? Alguns filósofos. Bom, a epistemologia do Platão, e aí, qual que é o seu nome mesmo? Ana Laura falou do Sócrates, né? Da maiêutica socrática. O Platão, ele é o autor que nos informa o que Sócrates falou e fez, né? Porque o Sócrates nunca escreveu nada, assim como Jesus, assim como Buda, o Sócrates também nunca escreveu nada. Não estou comparando os 3, não, tá? Só falando só que os 3 têm essa similaridade, né? E tudo que nós sabemos do Sócrates está escrito ou em Platão, ou em Xenofonte, que é um outro discípulo do Sócrates,
ou nos detratores do Sócrates, como o Aristófanes, né, que era um cômico da época que zoava muito com Sócrates, né, e escreveu lá umas coisas que a gente acha que o Sócrates talvez poderia fazer. Mas eu falo isso por quê? Porque eu vou, de propósito, pular o Sócrates, para ir direto para o Platão. Porque entre o Sócrates e o Platão também tem diferenças, né? Mas aqui, como o caso é Platão e Aristóteles, então eu vou pular. Por isso que a maiêutica eu não vou tratar, porque a maiêutica é socrática, tá? E o Platão ele concorda com isso, mas não é essa o tchan, né, da filosofia dele. Bom, vamos lá. O conhecimento para Platão, primeira coisa que a gente tem que saber, conhecimento para Platão, ele é um conhecimento que ele chama de inteligível. E nesse ponto, nós já vamos ter uma discordância com Aristóteles. Porque o Aristóteles acha que o conhecimento, ele é inteligível, mas também é sensível. Quando eu falo inteligível, mente. Quando eu falo sensível, corpo. O Platão, ele odiava o conhecimento sensível, achando que ele era um conhecimento absolutamente de quinta categoria, inferior, que não valia nada. Como o Platão explica isso para a gente? Ele explica da seguinte forma. Bom, Ana Clara, né? Ana Laura, voltando no Sócrates, Ana Laura. O Sócrates, ele dizia categoricamente que, Ana Laura, você é, na verdade, a sua alma e não seu corpo. O seu corpo, ele vai desaparecer em algum momento. E o seu corpo nem sempre existiu e não existirá para sempre. Mas a sua alma, sim. A sua alma é imortal, ela existia antes do seu corpo, e depois que o seu corpo se desfazer, a sua alma irá encontrar um novo corpo para morar. Para Sócrates, o corpo é o veículo que a alma utiliza para experimentar o mundo. Perfeito? Mais ou menos. Se você está pensando em reencarnação em termos kardecistas, não. Por quê? Porque o Allan Kardec, o kardecismo, acha que a reencarnação é um processo evolutivo. Então, se eu reencarnei como pessoa, homem, né, ser humano, eu não retrocedo para encarnar como animal. Platão é o quê? Sócrates, então o corpo é um mecanismo, né, é um meio da alma conhecer as coisas, e você pode conhecer as coisas de várias formas, não só como homem. Então você pode reencarnar como qualquer coisa. Peixe, aves, pássaros, perfeito. Como é que chama isso? Tem um nome bem feio para isso. Eu vou colocar aqui. Né? Feio que eu falo é porque ele é estranho, né? É metempsicose. Psicose vem de psique. Psique é a palavra grega para alma. Metem é transmigrar, né? É pular, passar, né? Então, metempsicose, trocando em miúdos, é alma pulando, né? Pulos da alma, né? A alma vai... A alma pula para outro bicho, né? Pulou, virou um papagaio. Pulou, virou um periquito. Pulou, virou uma ameba. Pulou, virou qualquer outra coisa. Pode. Então... Mas é a ideia dele, né? A ideia dos gregos, né? Não há evolução. Para Platão, o mundo, né, o universo, ele é uma coisa fechada. Todas as almas já existem, foram criadas todo mundo junto, todas as almas. E elas vão encarnando em coisas diferentes do mundo. Quer seja animal, quer seja... Só vai reciclando, é perfeito, é isso, né? Ciclo, né? Reciclando. Muito maior do que a quantidade de pessoas. Seria a quantidade de todos os seres vivos que existem, mais aquelas almas que ainda não reencarnaram. Porque tem cada um tem sua vez, dependendo do que você faz na vida. Porque assim,
Se você foi uma boa pessoa, você reencarna mais rápido. Se você for uma má pessoa, você vai reencarnar mais devagar. Por quê? Porque se você for não uma má pessoa, né, mas um ser mal, né, você passaria por um processo de purgação no Tártaro, que duraria até 1000 anos, né? Então tem muita alma lá para vir, muita alma para voltar. O Allan Kardec lia os dois. Ele leu toda a tradição espiritualista da época antes dele, né, para criar, ou para... É que eu não quero ser assim desrespeitoso, tá? Se você é kardecista, você vai entender o quê? Que o Allan Kardec decodificou a realidade dos espíritos, ok? Mas como eu sou filósofo, eu vou dizer, o Allan Kardec inventou aquilo. Então eu não quero ofender ninguém que é espírita, só quero dizer que, como filosofia, o que o Allan Kardec faz é pegar elementos de outras tradições e montar dele. Nada demais, né? O cristianismo foi a mesma coisa, mas para o Allan Kardec ele fala assim, não, eu não inventei nada. A realidade era assim, eu fui lá e só descrevi, tá? Ok? Mas aqui a diferença, não é reencarnação kardecista, é uma reencarnação do tipo da filosofia do Oriente Antigo, né? Chamada de metempsicose. Isso aqui é importante também para Platão. É uma ideia grega. Uma ideia grega. Todos os gregos da época meio que acreditavam nisso, né? E o Platão admite isso como verdade também. Se a alma ela é imortal, então ela pula, né? Metempsicose. Essa alma ela já existia antes do seu corpo, Ana Laura. A sua alma existia antes do seu corpo. E onde que ela estava? Essa é a grande questão. Para o Platão, existem duas camadas na realidade. Uma camada ele chama de mundo das ideias. Também tem outros nomes. Mundo inteligível, mundo das formas, mundo da substância, mundo supralunar, mundo das ideias, né? Aqui é onde a verdade está. A verdade está. E existe uma outra camada que nós vamos chamar de mundo da matéria. Mundo da matéria, que é também chamado de mundo sensível, mundo dos sentidos, mundo das sensações. E esse mundo o Platão chama de ilusão. E há uma separação entre os dois. Uma separação entre os dois. O que é matéria é matéria, o que é ideia é ideia. Ideia é verdade, verdadeira. Matéria é ilusório. Ideia, por ser verdade, é eterno, perfeito e imutável. Ilusão é ilusão porque é imperfeito, é transitório e é mutável. As almas são daqui, mas por alguma razão, elas vêm para cá. O que é o seu corpo, Ana Laura? O seu corpo é um corpo ilusório que, para Platão, aprisiona a sua alma. Lembra? O Sócrates falou assim, ó, o seu corpo é o veículo que a sua alma usa para experimentar as coisas. Platão vai falar, não, não é veículo. É sarcófago. É prisão da alma. Pode falar. Seria o quê? Não. A punição é o Tártaro. É o que acontece. Aí o Platão, ele vai ser assim, ó. Tem uma obra do Platão chamada A República. A República é dividida em 10 capítulos, que ele chama de livros. No último capítulo da República, tem um mito chamado mito de Er. Er. É o nome de um cara. Esse Er, ele é um soldado, foi para a batalha, lutou a batalha e meio que morreu. Meio que morreu assim, né? Deram uma pedrada na cabeça dele, ele desmaiou, né? E aí a alma dele foi para o mundo dos mortos. Ele descreve isso, né? Aí colocaram o Er na pira funerária, né? Colocaram as moedinhas lá. Quando iam botar fogo, o Er falou, pera, tô vivo, não quero falar. Mas eu quase morri, né? Ele vai contar que ele foi lá para o mundo dos mortos e descrever esse mundo. Aí ele fala, olha, quando a nossa alma desencarna,
ela sai daqui, vai para um lugar, que provavelmente ele não vai colocar em nenhum lugar específico, tá? Mas assim, seria meio que um entreposto, né? Aqui nesse lugar tem 3 juízes, eles vão julgar a sua alma. Se você foi uma boa pessoa, você pode passar um tempinho dentro, você entra por um buraco no céu, e você passa um tempinho num lugar chamado Campos Elíseos, que seria uma espécie de paraíso, né? Lá você vai contemplar as verdades eternas. Se você foi uma pessoa ruim, você vai passar um tempinho num buraco no chão chamado Tártaro, que as pessoas passam até 1000 anos lá. É um lugar de fogo, de sofrimento, até a sua alma ficar purgada, né? Então você purgou, você retorna aqui, aí você dá uma voltinha lá no Mundo das Ideias. Depois de um tempo, no Mundo das Ideias, as almas, elas são chamadas para fazer uma caminhada. Então elas caminham num lugar muito quente e longo, assim, uma planície. Chegando no final da planície, tem um rio chamado Amles. Amles, de onde vem amnésia, rio do esquecimento. E aí aparece aquelas 3 moiras, não sei se vocês conhecem, né? Aquelas que são as fiadeiras do destino. E elas falam assim, olha, vocês, almas, que agora já estão prontas para retornar, para pular novamente, poderão escolher as vidas que vocês querem ter. Tenho aqui muitas vidas, mas limitadas. Inclua qualquer coisa, né? São as almas, né? Então, quem chegou primeiro, escolhe primeiro. Só que tem limitado, né? Então você vai ficando com o que sobra, né? Mas você pode escolher vir como mulher, como homem, como rei, como lavrador, como cachorro, como gato, papagaio. Você pode escolher o que você quiser. Para que você tenha a nova experiência do mundo da ilusão e retorne depois. Pode falar. Sim. Isso. Não, você não lembra de tudo, não. Você esqueceu. Você... Lembra? Ó, aí que tá, né? Lembra que eu falei que a planície é muito quente? Depois que você escolhe, você escolheu, então, virar um rouxinol, né? Beleza. Aí, as moiras falam, bom, agora vocês podem beber da água. Se você for muito afoito, você bebe demais. E aí você esquece tudo. Então você nasce idiota. Se você for mais prudente, você bebe um pouquinho. E aí a possibilidade que você tem de lembrar daquilo que você viu lá, maior. Se Sócrates foi um homem tão inteligente, obviamente, ele bebeu pouco. Se você tem uma pessoa muito idiota, é porque ela bebeu demais. Mas enfim, né? Você secou o rio. Por que é ilusão? Porque para Platão, aquilo que é real é perfeito, eterno e imutável. Se existe algo que não é perfeito, eterno e imutável, ele está toda hora mudando, certo? Você está mudando. Eu posso dizer, Ana Laura, que eu estou olhando para você agora, tá? Eu posso dizer que eu conheço você quando eu estou olhando para você agora. Mas isso que eu estou olhando agora, daqui a 2, 3, daqui a 10 anos, vai ser totalmente diferente. Pode ser que até algumas coisas fiquem em você, mas todos os átomos do seu corpo mudaram. Você é uma ilusão permanente. Por quê? Porque você é uma ilusão constante, porque você não é permanência. Por isso que ele fala da ilusão. Ilusão não é algo que não existe. Ilusão é algo que não é permanente. Ilusão é aquilo que não é permanente. As ideias são permanentes? Exemplo, 2 mais 2 igual a 4, certo? Desde quando?
E quando que isso vai deixar de ser assim? Por isso é uma ideia perfeita. Por isso a ideia 2 mais 2 igual a 4 é mais real do que você. Porque você muda. A ideia não. Por que a gente iria para o mundo ilusório? Por quê? Porque é esse o processo que acontece na realidade da vida. Assim, ó, o mundo funciona assim. Almas que estão lá, que vêm para cá, que passam por lá. Esse aqui é o ciclo das almas. Teria essa possibilidade, mas o Platão vai dizer, as almas, elas, quando estão no mundo das ideias, elas querem alcançar a ideia mais bela e perfeita de todas, que ele chamava de bem. O bem é a ideia mais perfeita de todas. Mas para você chegar lá, você tem que meio que subir uma montanha. Só que tem muita gente subindo a montanha junto com você. E volta e meia, uns batem nos outros, assim, para tentar subir, e aí acaba que você se machuca, a sua alma se machuca. Como se machucasse, né? E aí ela cai da montanha. E quando ela cai da montanha, ela cai no mundo da ilusão. Então, há toda uma explicação meio mística para fazer essas coisas, tá? Essa explicação que eu acabei de te dar, ela está no livro chamado Timeu, onde o Platão vai explicar por que as almas caem do mundo das ideias para o mundo sensível. Só porque não é uma evolução? Porque pro kardecismo, quando você evolui, o Pokémon, né? Quando você evolui, você não regride. Entende? É um progresso evolutivo. Evolução é isso, né? Não tem como um bicho que evoluiu regredir. Ele só vai para frente. No caso do Platão, não. Você pode nascer um grande filósofo, sei lá, um grande intelectual, como Sócrates, mas pode cagar a sua vida no final dela, fazer uma coisa horrível, e aí voltar na próxima vida como uma coisa ruim. Ou você pode ser uma péssima pessoa que nasceu, mas no final, assim, na tentativa, né, você tentou ser o mais correto possível, e aí você melhora. Melhora, cai, volta, vai. E essa ideia que não é evolutiva, né? É uma ideia cíclica apenas. Oi. A perfeição está aqui, ó. Atingir a perfeição enquanto ser humano, possível. Por quê? Como alma, sim. Aquela que acabou de acontecer. Ela lembra aquela experiência até ela beber de novo a água. Não, não. As passadas, não. Sim, ó, o que o Sócrates foi antes de ser Sócrates? Não, ele não sabe. Perfeito. Só que aí as moeiras não deixam ela fazer isso. Se acontecesse disso, você teria uma pessoa que acumulou consciências e experiências de outras vidas. E aí seria quase um Deus. Então ela não permite que isso aconteça. Mas a sua alma, ela é perfeita. Ela é perfeita. Forma? Não. Exatamente. Toda ideia não tem forma. Forma no sentido de cabeça, ombro, joelho e pé, né? Não. Ela é uma ideia abstrata. E é bem abstrata. É como Platão acha que o conhecimento acontece. Isso. Então, olha só. Se o mundo da matéria é sensível, você não pode adquirir conhecimento por meio da sensibilidade. Porque tudo que eu adquiro por meio da sensibilidade é ilusório para Platão. O Aristóteles vai dizer, olha, Platão, você com certeza cheirou maconha e fumou cocaína. Você estava doidão, Platão. Que negócio é esse separar as coisas? Não tem separação, não. O Aristóteles vai falar, olha, o mundo das ideias, ele é junto do mundo da matéria. E o mundo da matéria não é ilusão. O que ele está falando aqui é o seguinte. Ana Laura. O que é a Ana Laura? A Ana Laura é uma junção. É uma junção de corpo, ou seja, é uma junção de morfê. Morfê é matéria em grego, tá?
morfê, perdão, morfê não é matéria não, morfê é essência. É uma junção de uma essência, de uma alma, morfo, né? Morfê, e de um corpo, rilê. Daí o Aristóteles cria um sistema chamado rilemorfismo. Rilemorfismo é a junção de matéria com alma, de matéria com essência, de matéria com ideia. E aí, o que o Aristóteles vai falar? Que quando eu vejo a Ana Laura, toco na Ana Laura, cheiro a Ana Laura, escuto a Ana Laura, lambo a Ana Laura, eu estou aprendendo quem é a Ana Laura. Depois que eu tiver todos esses contatos sensíveis com a Ana Laura, eu começo a criar na minha mente uma ideia abstrata da Ana Laura. A Ana Laura é esta pessoa, tem esses comportamentos, tem essas qualidades, tem esses defeitos. Esse aqui é a ideia abstrata dela. E isso é conhecimento. Mas a Ana Laura vai ficar a mesma para sempre? Não. Portanto, o conhecimento ele está sempre se atualizando. Mas alguma coisa da Ana Laura fica para sempre? Fica. Alguma coisa fica. A essência dela. Então, Aristóteles descobre que a sua essência permanece mesmo se você estiver transformando-se, mudando. O Aristóteles vai até além. Ele fala, bom, conheci a Ana Laura. É seu nome mesmo? Denilson. Conheci a Ana Laura, conheci o Denilson. E conheci outros tantos que nem vocês aí. Vi que todos vocês têm certas semelhanças. Apesar, né, da diversidade, existem certas semelhanças. E ele vai perceber o quê? Que se existe semelhança entre Denilson, Ana Laura e todos vocês, essa semelhança que existe deve ser uma essência também. E ele vai chamar essa essência de humanidade. E ele vai olhar um cachorro e vai falar, olha, um cachorro, é um Yorkshire. Aí ele olha um outro cachorro, um pitbull. Aí ele olha um outro cachorro, um fila. Aí ele olha o outro cachorro, um demônio. Não, quer dizer, um pincher, né? Um pincher. São diferentes, pelo, cor, forma, tamanho, diferente. Mas todos cachorros. Se todos são cachorros, é porque eu vejo neles alguma coisa que é semelhante. E aí eu retiro deles o quê? A essência de cachorro. Que nós podemos chamar de cachorricidade. Humanidade, cachorricidade, gatocidade, tapicidade. Ideias, né? Então, o Aristóteles... Isso. Você percebe essa semelhança, mesmo que ela não seja tão aparente assim, né? Você vai olhando e fala assim, ó, eu vejo cachorro e eu vejo um gato. O cachorro e o gato. O gato faz coisas que o cachorro não faz. Então, eles são coisas diferentes. Mas o gato faz coisas que o leão faz. O gato está mais próximo do leão do que o gato do cachorro. E aí eu vou classificando, né? Que é o que a gente faz na biologia, né? Classificando. Quem inventou isso foi Aristóteles. Se você hoje na biologia estuda lá reino, molera, filo, gênero, espécie, família, é culpa do Aristóteles. Desgraça, né? Exatamente. O Aristóteles ele era um aficionado, ele tinha tesão por botânica. Vocês sabem, né, que o Aristóteles foi... professor do Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande dominou desde a Turquia até a Índia. Onde o Alexandre o Grande ia, ele pegava umas plantas e mandava para Aristóteles para estudar, porque o Aristóteles tem um tesão por planta. Com certeza, maconha é planta, né? E ele gosta de botânica, então tá tudo certo. Sócrates foi professor de Platão. Platão foi professor de Aristóteles. E Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. O Aristóteles foi o maior filósofo da história da humanidade. E o Alexandre o Grande foi o maior político da história da humanidade. Uma coincidência bastante interessante. Mas não se engane, o Alexandre o Grande discordou de Aristóteles em várias coisas também, né? Bom, então, acho que tentamos entender aqui bem um pouco do que é a forma do conhecimento, né?
Só faltou falar uma coisa que eu esqueci. O Platão, com esse negócio de ida e vai e tal, né? E a alma vai, a alma vem, claro. O Platão, ele dizia que você não aprende nada. Ninguém aprende nada. Aprender é impossível. Para Platão, na verdade, você relembra. Só que você relembra o que você viu no mundo das ideias, não na vida passada. O John Locke. Totalmente discordando aqui, né? Por quê? Porque o John Locke, o empirista... O Aristóteles também fala isso também. O Aristóteles fala, não, a nossa alma nasce e todo o conhecimento que ela apreende vem por sentidos. O Platão fala, não, existem ideias inatas na alma, basta que você facilite que elas saiam. Por isso, beber pouco, exatamente. O Platão até prova isso. Ele consegue pegar um escravo analfabeto e com poucas informações, ele faz esse escravo aprender geometria. No chão, assim, desenhando. Tá vendo? Ó? O conhecimento da matemática, ele já existe na nossa mente, só que a gente não sabe que ele está lá, porque a gente bebeu muita água. Quer um exemplo? Você sabe somar 2 mais 2, que é igual a 4. Se eu inventar qualquer número aqui, e qualquer número aqui, você consegue somar? Qualquer número. Do 1 até o infinito. Qualquer número, você consegue somar? Por que você consegue somar qualquer número? Porque você conhece todos eles. Mesmo sem saber que conhece. Quando eu colocar um número aqui com, sei lá, 50 zeros, você fala assim, ó, eu não sei o nome disso aí. Mas eu sei que 50 zeros mais 50 zeros vai dar 100 zeros. Certo? Então, a matemática é algo que está presente na sua alma já. Está lá e fixa. Se você não aprende matemática, é porque você bebeu muita água. O Platão fundou uma escola, né, chamada academia, né? E tinha uma plaquinha assim, ó, escrita: quem não gosta de matemática não é bem-vindo aqui. Bom, essa então é a teoria epistemológica dos dois, né? O Aristóteles dizendo que é por meio do conhecimento empírico que nós adquirimos conhecimento, e o Platão... E o Platão por meio da reflexão inteligível que nós adquirimos conhecimento. Muito bem. Vamos para a ética. Enquanto o tempo existe. 5 minutos? Alas, puxa-te. A ética do Platão é o seguinte, olha só. Ana Laura veio para a vida terrena, depois de passar lá pelo período lá que ela teve no pós-vida, e ela veio como humana, né? Como humana. Ana Laura veio como humana. A Ana Laura, como humana, ela tem uma característica que a diferencia dos outros seres vivos. Quando eu comparo a Ana Laura com um sapo, né? Eu posso dizer assim, Ana Laura, pule o mais longe que você puder. E aí eu falo para o sapo, faça a mesma coisa. O sapo vai ser sempre mais habilidoso. Ou seja, a Ana Laura perde para o sapo. Se a Ana Laura for nadar, ela perde para qualquer peixe. Se a Ana Laura for lutar, ela perde para qualquer bicho maior. Se a Ana Laura for correr, ela perde para qualquer bicho mais rápido. Se a Ana Laura for se esconder, ela perde para qualquer bicho que se esconde. A Ana Laura é um ser ineficiente, né? Ela é um ser que não tem habilidade, né? É um ser que... Putz, né, cara? Que droga, né? Que ser incompetente, né, Ana Laura? Né? Mas quando eu falo para Ana Laura, né, usar uma habilidade que é própria do humano, ela ganha de qualquer bicho. Ou seja, né, a Ana Laura tem uma capacidade, né, a capacidade de razão. Pelo menos isso. E já que a Ana Laura, dos bichos que existe,
ela é a única que tem essa capacidade dos animais que existem, né? A Ana Laura é o único animal que tem razão. Então, essa deve ser a sua grande virtude. Para Platão, se você nasceu humano, você nasceu com razão. E se você nasceu com razão, para você ser ético, é preciso que você desenvolva a sua razão. Portanto, para Platão, ética é estudar. Ética é conhecer. Ética é filosofar. Se você não filosofa, você vai viver uma vida não ética. Uma vida infeliz. Uma vida de um bicho. Uma vida de um animal. Se você vive a vida só para aproveitar ela, para aproveitar a vida, você vive na vida da ilusão que nem um bicho qualquer. O Aristóteles, ele vai dizer assim, Platão, a gente sabe que a Ana Laura ela é boa, ela tem razão, né? Ela tem razão. Mas o Denilson, ele é bem idiota. Né? O Denilson não nasceu com a habilidade que a Ana Laura nasceu. Então, bebeu muita água, né? Então, para a Ana Laura, nós temos uma ética, nós temos uma virtude, né? Que o Aristóteles chama de virtude dianética. Então, a Ana Laura, ela pode desenvolver uma vida feliz e virtuosa se ela desenvolver a sua capacidade de inteligência. Como que ela vai fazer isso? Estudando tudo o que existe, como o Aristóteles faz, né? Biologia, física, química, matemática, tudo. Bom, já o Denilson, como ele não nasceu com essa habilidade, ele vai ter uma outra virtude que ele pode desenvolver para ser feliz, que o Aristóteles chama de virtude ética. Então, nós temos a virtude dianética e a virtude ética em Aristóteles. Em Platão, não, só tinha dianética, né? Que ele nem chamava assim. Mas em Aristóteles tem duas. E a virtude ética de Aristóteles consiste em quê, Denilson? Consiste em você encontrar o meio termo entre os seus comportamentos. O que é meio termo? É você tentar encontrar um equilíbrio entre dois vícios. Tem o vício de excesso e o vício de falta. Vício. A virtude está no meio, né? Virtude. Dar um exemplo. Virtude. Então, o Denilson não tem muita habilidade de raciocínio, ele não é muito inteligente. Mas o Denilson, ele é um cara que ele está na vida aí, né? Ele está vivendo. O Denilson resolve virar um soldado, um policial. E o Denilson, como policial, ele precisa ter uma característica, coragem. Coragem é uma virtude do policial. Portanto, o Denilson não pode ser covarde. Isso seria um vício. Mas se você for corajoso demais, é outro problema. Porque você vai colocar você em risco e colocar todo mundo em risco. O que é a virtude para Aristóteles, então? É você saber, em cada situação, quando fugir, quando ficar. Quando não enfrentar e quando enfrentar. Isso é a virtude. A virtude é um meio termo, um equilíbrio entre os excessos. Diferente de Platão, que dizia que a virtude é razão. Para Aristóteles, virtude é razão, dianética, mas também é comportamento prático. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Tem a ideia de estética para o Platão era a ideia a estética de Platão é o seguinte: o Platão considera toda obra de arte, né, a arte, como ilusão e como cópia. Então, Platão odiava a arte, porque achava que a arte é o apego da alma por coisas materiais. O Aristóteles entendia a arte como um mecanismo pedagógico. Ele dizia que quando você pratica arte, pedagógico, você aprende sobre a realidade. Então, quando eu desenho uma flor, uma planta, quando eu desenho uma pessoa, eu estou prestando atenção nela e estou adquirindo conhecimento sobre ela. Aqui, então, a arte não vale para nada, você deve só pensar em coisas matemáticas abstratas, e aqui a arte é mecanismo pedagógico, ela serve para você aprender. Por último, a política. Bom, para Platão, a política consistia em uma sociedade organizada de maneira quase ditatorial, não democrática. Platão odeia a democracia, odeia. E ele vai propor a ideia de um rei filósofo. Por que ele odeia a democracia? Porque a democracia matou Sócrates. Sócrates, meu amigo, ele era notícia de merda, exatamente. Ele era mesmo, né? Notícia de merda.
Tentou. Tentou não, ele justificou. Portanto, né, eles são tipo o Denilson, brincadeira, né? E aí, o caso do Aristóteles, né, a política do Aristóteles é baseada na Constituição. Claro que eu estou simplificando, né? Mas a ideia é o seguinte, existe um código de lei que torna todo mundo igual, menos os escravos e as mulheres. É. O Platão. Perfeito, né? Perfeito. Mas eles são parecidos até, sabe? O Platão, ele é um ditador. A República de Platão é um negócio assim, ó. Você não tem direito de fazer o que você quer, quando você quer, casar com quem você quer, fazer o que você quer. Você tem que fazer o que o Estado quer que você faça. No caso, o rei filósofo, né? Homem dialético? Dianético, sim.